Ninguém me contou essa história não, porque eu vi acontecendo em tempo real. Você pode ter certeza que isso podia acontecer com você, com seu pai, com seu avô, com qualquer pessoa do sexo masculino. Eu vi um homem que tinha uma medida protetiva ativa contra ele, que estava em processo de divórcio e também disputando guarda, e a sua companheira, ex-companheira, melhor dizendo, começou a chegar na justiça e dizer que ele estava descumprindo medida protetiva, que ele estava se aproximando, que ele estava ameaçando, que ele estava isso, isso, aquilo, outro, perseguindo em uma série de situações. Um comportamento e tipo de acusação típica em relacionamentos de alto conflito. O que o Ministério Público fez ao saber disso? Pediu para abrir um inquérito policial para poder investigar? Não. O Ministério Público apenas pediu para que o juiz autorizasse a colocação de tornozeleira eletrônica nesse homem. Então, se você não quer amanhecer vendo o sol nascer quadrado, ou colocarem uma tornozeleira no seu pé e ter que responder um processo criminal por descumprimento de medida protetiva, presta atenção ainda mais nesse vídeo. Eu sou Lunay Costa, sou advogado criminalista, de direito de família também, pelo que você percebeu. Sou especialista em direito penal, investigação criminal e perícia forense, e eu sou autor de livros que ajudam pessoas como você a lidar com essas situações tão delicadas de relacionamentos conflituosos. Atualmente, esses livros que eu coloquei aqui na tela estão ajudando muitas pessoas a entenderem sobre seus direitos e sobre questões internas que dão abertura para relacionamentos abusivos. Agora, para você se defender dessas acusações de descumprimento de medida protetiva, meu querido, anota direitinho aqui, porque o perigo que você está correndo não é pequeno. Tem gente que vai utilizar essa medida protetiva para prejudicar você. Então veja que eu não estou falando de uma vítima de verdade. Eu estou falando de alguém que tem má intenção. Eu estou falando de alguém que está usando a Maria da Penha para poder ter benefícios no divórcio, na dissolução de união estável, na luta de guarda pelas crianças. Então eu estou falando de alguém com esse tipo. Eu não estou falando da vítima de verdade, eu não estou falando da mulher bom caráter que foi vítima de pessoas agressivas. Eu estou falando de gente que instrumentaliza, que faz a Lei Maria da Penha de arma contra pessoas de bem, ou pessoas que elas se enxergam enquanto vítimas e querem se vingar através de punições que a lei, infelizmente, permite. Porque a Lei Maria da Penha, apesar de ser esse avanço significativo, precisa de ajustes, precisa alcançar ainda mais a justiça, até para não sobrecarregar o sistema judiciário com falsas acusações. E não coloque o Ministério Público e a Justiça e o Estado como uma instituição que não defenda realmente a sociedade. A primeira situação que pode ocorrer no descumprimento de medida protetiva é quando você, por exemplo, está andando num shopping, em uma rua, em uma loja, em qualquer lugar, sabe, sem planejamento, fazendo as tuas coisas, como dizem aqui em São Paulo, dando os teus corre, e simplesmente a pessoa, né, a quem você tem uma medida protetiva, ela se aproxima de você, ela nem planejou, ela só tá andando por ali também. É um encontro totalmente aleatório, é algo fortuito, é algo que nenhum dos dois tinha intenção. O problema é que num contexto como esse, a pessoa que já tem ali um delírio, né, de tá todo mundo contra mim, tá todo mundo me perseguindo, eu tenho medo desse homem, porque ele é isso, ele é aquilo outro. Ou é alguém que já tem, sabe, a má intenção de prejudicar você. Então, esta pessoa pode... Ei, olha ele é agressor, batedor de mulher, olha só, não sei o quê. E aí as pessoas vão ver, chama a polícia, chama a brigada, chama a Pantana, chama aí como é que você chama no seu estado, chama a PM e simplesmente você, detido.
E aí até você provar que esse encontro foi fortuito, aleatório, não intencional, você já está ali na delegacia. Então, os casos fortuitos não são considerados crime, mas até você explicar, meu querido, você já pode ter recebido um carinho da polícia, entendeu? É por isso que nessas horas é vital. Gente, é importantíssimo que você tenha, por exemplo, imagens ao redor, que você tenha testemunhas, que você tenha, por exemplo, o teu planejamento do teu horário, a geolocalização do teu celular mostrando que, olha, esse aqui era o meu trajeto, era aqui que eu estava, era aqui que eu estava naquela hora, era isso aqui que eu estava fazendo. Eu não estava fazendo isso que ela disse que eu estava. Eu estava numa loja, aquilo ali nem é o ambiente de trabalho dela, aquilo ali nem é a igreja dela, aquilo nem é a academia onde ela frequenta. Então você tem que se cercar de evidências, álibis, provas de que você não está intencionalmente descumprindo aquela medida protetiva. Especialmente quando acontece o que eu vou te falar agora. Existe uma situação na qual ela se aproxima de você. Ela tem a intenção de conversar sobre algum assunto, ou quer retornar à relação, ou quer falar dos cachorrinhos, ou quer falar das plantinhas, ou quer fazer ciúme, ou quer se mudar, ou porque está precisando de algum recurso financeiro, ou porque está precisando de alguma situação para a saúde dela. Enfim, são vários os motivos, mas ela querendo se aproximar de você, indo às vezes até no teu trabalho. Só que esse tipo de gente depois pode, não sempre, mas pode, começar a ir à delegacia, falar meias verdades para seus advogados e protocolar petições dizendo que você descumpre medida protetiva, que você está perseguindo, que você está fazendo isso e aquilo outro. Gente, nessas situações, mais do que nunca, você tem que pegar todas aquelas evidências que eu comentei ainda há pouco, porque apesar de ela estar se aproximando, a obrigação de não aproximação não é com ela, é com você. Então, até você explicar, você se enrola de novo. Porém, tem um ponto aqui. Já começo a ver alguns tribunais colocando proibições para ela também, dizendo que ela não deva se aproximar. Agora, naturalmente, ela se aproximando, ela não comete um crime. Ela só diz que você não está cometendo um crime. Mas ela também demonstra outra coisa, que ela não tem medo de você. E se não tem medo de você, não há motivo de existir medida protetiva. Não é mesmo? Só que tem que ser provado e evidenciado isso. Muitos homens não querem o fim da medida protetiva porque entendem que isso os protege. Eu posso compreendê-los maravilhosamente bem, porque a medida protetiva, além de proteger a mulher verdadeiramente vítima, ela causa um trauma tão forte no homem que isso cria uma barreira psicológica de ele pensar em aceitar essa mulher de volta em sua vida, aceitar novamente passar por tudo aquilo. Porque, no fundo, quem pediu que aquela situação acontecesse e você passasse por algo tão difícil e criasse toda essa dificuldade, esse estresse pós-traumático na sua vida, foi a mesma pessoa que um dia dormia ao seu lado, a mesma pessoa que segurava a sua mão, a mesma pessoa que você tinha intimidades e dizia que amava você. Então, isso dói, isso assusta, isso traumatiza. E aí, naturalmente, os homens que passam por isso querem mais distância de suas ex-companheiras. Por isso, acabam deixando a medida protetiva e, como eu disse, eu sou plenamente capaz de compreendê-los nessa situação. Mas, mesmo assim, é preciso tomar cuidado, porque todas essas situações, esses cenários, essas circunstâncias que eu disse, acabam gerando problema, especialmente quando elas querem se aproximar. Eu preciso tocar num assunto importante, que é quando há filhos no meio do caminho. Então, você, a sua ex-companheira, tem filhos em comum, crianças talvez, adolescentes,
mas de que vocês, por mais que estejam separados e que haja uma medida protetiva entre vocês, vocês continuam sendo pais e mães. Vocês continuam exercendo o poder parental, o poder de observar o que as crianças estão fazendo, se elas estão indo bem na escola, se o tratamento médico está sendo feito ou não estão. Então você tem esse tipo de responsabilidade. Só que com a medida protetiva, você não pode entrar em contato com a mulher e vice-versa. Então, nesses casos, é escolhida uma pessoa interposta, né? Que é uma pessoa que vai fazer o meio de campo ali entre vocês dois. Gente, cuidem exclusivamente do assunto das crianças. Que horas pega, que horas retorna, se a criança tem que tomar remédio, que horas vai ter trabalho, se vai ter alguma atividade na escola. É somente sobre a criança. Tudo além disso caracteriza descumprimento de medida protetiva. E a tua conversa com essa pessoa interposta, ela tem que ser cordial, clara, nítida, sem margem para dúvidas. Jamais diga alguma coisa do tipo, você vai ver o que eu vou fazer com ela. Diga isso a ela, que ela não faça A, não faça B. Porque se você fala essas frases, a frase vai chegar esquisita lá do outro lado, e aí você vai enfrentar um problema. Jamais use os seus filhos para mandar recado. Isso não é certo. Por isso foi colocada uma terceira pessoa ali. Nunca use seus filhos. Não converse com seus filhos a respeito dos problemas que estão acontecendo. Se tiver que contar alguma coisa, respeite a idade e o nível de maturidade emocional de cada um. Então a gente tem crianças de 2, tem criança de 6, tem criança de 10, tem criança de 12, tem adolescente de 14, adolescente de 15, 16, 17, 18. Gente, até de 18 anos não é, que já seria adulto, por assim dizer. Mas é óbvio que ainda tem uma mentalidade adolescente. A conversa não é fácil. E você vai esperar que uma criancinha vá compreender? Então, não fale. Não fale. Converse o estritamente necessário e respeite o limite de cada um. Não vá cair no erro de falar besteira. E toda essa conversa que você tem com essa pessoa interposta é por escrito, ou na frente de câmeras, ou gravando. O importante não é divulgar para Deus e o mundo, tá? Isso tá errado também. O que você tem que fazer é, deixe guardado, é um direito seu, para que se alguma vez alguém diga que você descumpriu alguma medida protetiva através de ameaça, através de perseguição, você tem aí os elementos para provar que está dentro do teu direito e que não ultrapassou os limites que vai te colocar dentro de uma conduta criminosa. Fazendo isso, você garante uma boa defesa. Lógico, é o juiz, a juíza quem vai ter que decidir. Mas tendo uma boa defesa, tendo elementos de prova, tendo elementos que indiciem que você não cometeu essas coisas, você já tem bom caminho andado na tua absolvição. A gente se vê então no nosso próximo vídeo aqui no canal. Até mais, tchau, tchau. Te inscreve, hein? Já disponível.